Nós temos a honra de receber hoje na TV Comunitária o vice-prefeito de Belo Horizonte, Délio Malheiros. O Délio, ele é, com toda a honra, vou te chamar de Délio de vez em quando, né? Pelo costume. O Délio é do PSD, né? E ele tem exercido já uma atividade importante dentro da política em Belo Horizonte. Ele vai falar dessa vida dele, né? Desde quando ele começou. Você começou como vereador, né? Eu comecei como vereador em 2004, Caiafa. Pode continuar. Bom, você me Contando conhece, aí a sua você me vida. conhece há muitos anos, né? Conheço muito a sua história aqui também, na TV Comunitária, já participei de vários programas, eu sei da sua audiência. Eu sou de uma cidade pequena do interior de Minas, que é Itamarandima. Vim para Belo Horizonte aos 16 anos, em 1976, e trabalhei em bar, morei em pensões, morei na Praça da Estação, depois fui para o Iraque com 19 anos, voltei e em 2004 eu falei, olha, agora eu tenho que participar da política, porque senão eu não vou ficar mais criticando político. Eu sempre fui muito crítico, muito politizado, desde criança. Então resolvi Como é que é? candidatar. Na faculdade você Eu já fui da Uni. Ah. Eu já fui da Uni quando eu comecei a estudar Direito em 1985. Participei de congressos clandestinos da Uni em 85. E depois, em 2004, eu me elegi vereador em Belo Horizonte, dos mais votados. Em 2006, fui eleito deputado estadual, também dos mais votados na capital mineira. Depois, em 2010. Em 2012, eu seria candidato a prefeito de Belo Horizonte e fizemos uma composição. Eu acabei virando vice-prefeito. Então, eu estou como vice-prefeito há quase 4 anos. E minha vida partidária sempre quase foi a mesma. Desde 2004 eu estava no Partido Verde e agora, em razão dessa eleição desse ano, eu mudei para o PSD, porque a questão legal pesou muito. Eu gosto muito do PV, tenho verdadeira admiração pelo partido, continuo com a causa ambientalista, continuo com todos os amigos lá dentro, mas um problema sério, a limitação de tempo de televisão. O partido que não tem hoje 10 deputados na Câmara dos Deputados, ele não pode participar de debate na eleição e tem um tempo reduzidíssimo. E como graças a Deus, uma eleição curta e barata, o tempo de televisão vai pesar muito. Então, você vai ter que mostrar para o eleitor, cara a cara, quais são suas propostas para a cidade de Belo Horizonte. Então, não tem mais aquele tempo gigantesco de televisão, aquele marketing tradicional de se produzir um candidato. Então, o candidato vai ter que se apresentar da forma natural, da forma que ele é. Então, essa é a minha história do PV, agora mudei pela primeira vez para o PSD. Nós ainda vamos voltar à tua história, né? Mas eu queria só que você colocasse aqui, você falou que é do PSD, e eu achava interessante você colocar a história do teu partido aqui, até para que, né, a população conheça. É um partido recente. Recente, vírgula, porque o Juscelino Kubitschek, em 1948, quando ele foi prefeito de Belo Horizonte, ele era exatamente do PSD. Não, tá. Então eu tenho eu assim... fui do tempo do PSD, então Então o PSD foi refundado há 4 anos, é um partido que tem uma bancada forte no Congresso Nacional, é um partido de centro. Nós temos hoje aproximadamente 38 deputados no Congresso Nacional, é considerado uma bancada forte. Aqui em Minas nós temos 6 deputados estaduais e 5 deputados federais. Então eu acabei me identificando muito bem com o PSD. Muitos dos deputados estaduais que lá estão foram meus colegas na Assembleia Legislativa. E eu já conhecia também os deputados federais. Então, felizmente, eu fiz uma boa escolha, eu estou lá confortável no partido, tem tido uma receptividade muito grande dos companheiros lá do partido. E nós temos um partido hoje de centro e que se propõe a dialogar com todas as correntes políticas, olhando para frente. A gente brinca que quem fica olhando para trás, tromba o carro. Então, se a gente quer construir uma prefeitura, um estado, um país diferente, nós temos que pensar nas experiências do passado, pensar no que podemos fazer hoje, mas mirar no futuro. Então, eu tenho pregado isso no PSD, de olhar para frente,
né? Pegar as boas experiências que já aconteceram nas administrações municipal, estadual e federal e usar essas boas ideias, inclusive em outras capitais. Pensar o que tem de bom em outras capitais, em outros estados, não importa a ideologia dos seus administradores, mas temos que olhar para frente, pensar que o futuro é muito complicado, nós estamos num país com pouquíssimos recursos públicos, com queda crescente na arrecadação tributária, com enormes desafios das cidades. E você sabe que o prefeito é a figura mais próxima do cidadão. Então a gente acha que tem que ter até uma reforma tributária, de repassar mais recursos para os municípios, porque é onde as coisas acontecem. As demandas para os prefeitos são rotineiras, são diuturnas. E, portanto, nós estamos numa situação em que caiu a arrecadação tributária, aumentaram as demandas dos prefeitos, dos municípios, porque as pessoas estão tirando os filhos das escolas particulares, colocando na escola pública, as pessoas estão saindo dos planos privados de saúde e demandando a rede pública de saúde, e até um momento bom. É um momento bom para a gente pensar em ter uma criatividade para atender essas pessoas. É um momento bom para você enfrentar o desafio. Eu tenho dito, com dinheiro é fácil resolver os problemas da administração pública. O grande desafio é como resolver, e bem, os problemas sem dinheiro. Aí é a hora né? da criatividade. Chamando a população a participar da gestão da saúde, da gestão ambiental, participar das escolas, mostrando para o cidadão que a cidade pertence a eles. Então, se alguém na Alemanha pisa em um banco para amarrar um sapato, ele logo ele é repreendido. Então, aqui nós temos que pensar que aquele banco pertence a todos, aquela escola pública não pode ser pichada, aquele jardim tem que ser cuidado, aquele posto de saúde tem que ser bem utilizado. Portanto, nós vamos passar no Brasil por uma nova experiência, que é uma experiência de uma gestão eficiente, uma gestão que não seja mais perdulária, enxuta, e que o Estado brasileiro tem que realmente prestar um serviço de qualidade para o cidadão. Me conta uma coisa, e os problemas da cidade? Como que você enxerga Belo Horizonte hoje? Olha, eu enxergo Belo Horizonte... Espera aí, eu quero aumentar a pergunta. E eu queria saber de você, como é que você também, com que olhar você vê os movimentos populares em Belo Horizonte? Os movimentos sociais. Olha, eu acho que você tem que ter uma gestão participativa. Você, numa cidade, não pense que vai dar conta de todos os problemas. Vamos por alguns deles. Nós temos questão da mobilidade em Belo Horizonte. Nós não temos dinheiro para construir o metrô. O nosso BRT é um sucesso, precisa melhorar. Já transportamos 500 mil pessoas por dia. A nossa meta é chegar a 800 mil pessoas. Nós temos uma saúde que foi avaliada recentemente com 85% de aprovação. Mas é a melhor? Não. Precisamos melhorar, nós precisamos utilizar todos os mecanismos que temos da informática, da internet, para facilitar a vida do cidadão, para marcar a consulta com hora marcada, com hora agendada realmente. O laboratório tem que funcionar rapidamente, a distribuição de medicamento precisa melhorar. Portanto, eu vejo que a administração da cidade ela é complexa, mas ela precisa da participação de todos. E aí eu vejo os movimentos sociais. Eu acho que nós temos que chamar os movimentos sociais a conversar, a dialogar e nos ajudar a administrar a cidade. Pensar a cidade como um espaço que pertence a todos. Então, se você faz parte do movimento social, mas sobre o que você entende bem, sobre mobilidade, vamos conversar. Eu vejo os movimentos sociais, por exemplo, em relação ao transporte público. Eles têm razão. Nós temos que ter um transporte público eficiente, de qualidade e seguro. Agora, nos ajude a encontrar a solução para isso. Não é dando gratuidade para quem não precisa que nós vamos resolver o problema, porque alguém terá que pagar. Nos ajude a resolver os problemas das áreas verdes, porque nós temos 75 parques em Belo Horizonte. Gastamos uma fortuna na manutenção desses parques. Quais são as ideias que vocês têm para nos ajudar? Tragam essas ideias e venham despidos de quaisquer preconceitos. Eu não tenho nenhum preconceito, nem de partido de esquerda, nem de direita, nem de centro. Eu acho que a cidade, nós precisamos das boas ideias. Nós temos pessoas solidárias na área da saúde, que muitas vezes elas querem ajudar espontaneamente a saúde e não temos um programa ainda devidamente regulamentado e funcionando bem
para aquelas pessoas que queiram trabalhar gratuitamente na rede pública. Não tem jeito da gente separar a cidade do contexto espaço e tempo do país. Sim. Né? Aí eu vou te levantar um problema que todas as pessoas, principalmente as mais vulneráveis, têm trazido. O que você acha dos comentários que têm sido feitos, das propostas, a respeito do SUS? Olha, o SUS é um modelo que só existe no Brasil. É um modelo muito inteligente. Mas mesmo sendo um modelo inteligente, de tempos em tempos, ele precisa passar para um aprimoramento, porque aqui nós universalizamos os serviços do SUS, mas nós temos um subfinanciamento na saúde. Os recursos carreados para o SUS, per capitamente, ainda são poucos pelo que o SUS atende. Eu acho que temos que aprimorar o SUS e não simplesmente pensar ou em privatizar ou em acabar. Mas nós não podemos ter preconceito quanto aos modelos que funcionam bem em outras partes do mundo. Nós temos países do mundo que têm uma boa saúde pública a um custo mais barato que o Brasil. Agora, temos que respeitar a opção feita pelo Constituinte de 88, que universalizou os serviços de saúde. Temos que agora buscar as fontes de arrecadação e para financiar o sistema público de saúde no Brasil. Mas o SUS no Brasil, hoje, para mim, tem mais um problema de gestão do que da falta de recurso em si. É mais uma questão de gestão, de definição de responsabilidades. Um dos maiores problemas enfrentados pelo SUS hoje é a judicialização da saúde. O Estado de Minas Gerais, no ano passado, pagou 250 milhões de reais para custear ações de saúde, seja por medicamentos ou procedimentos. Uma boa gestão dos procedimentos de alta complexidade vai ajudar o SUS. A pessoa recebe uma autorização para fazer uma tomografia que custa para o contribuinte R$1.000, quando ele vai fazer, já era desnecessária, porque o médico descobriu por um exame laboratorial que o problema de saúde era outro. Então nós jogamos no lixo R$1.100. Nós temos que ter uma melhor gestão do SUS. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho aqui e voltamos em 1 minuto. Então, vamos ao intervalo. 1 minutinho, estamos de volta. Pois hoje nós estamos conversando com o vice-prefeito de Belo Horizonte, o Délio Malheiros, já bem conhecido aqui na nossa cidade, com uma pessoa que já tem uma militância antiga na área da política, inclusive ocupando cargos, né? Já foi deputado, já transitou aí pela área da política. Hoje ele está no PSD, um partido que ele falou que o Juscelino Kubitschek queria fundar, né? Foi do PSD. É verdade. Juscelino no tempo foi dele do PSD, era no tempo PSD. dele era PSD. Era É PSD verdade. e o DN, né? E o DN. Ele era do PSD. Pois é. Mas só situando nessa questão, e nós estávamos conversando com ele
sobre as políticas públicas em Belo Horizonte, que já estão sendo implementadas agora, e com certeza ele vai dar a opinião dele sobre várias questões. Nós estávamos, então, terminando a saúde, na questão e aí você poderia na questão da levantar saúde, eu disse que nós temos um problema sério da repartição das receitas tributárias. A União arrecada 76% dos tributos e o município tem que arcar com tudo. Por exemplo, o Hospital do Barreiro nós inauguramos, está lá um hospital maravilhoso, mas estamos funcionando com aproximadamente 10% a 12% da sua capacidade. Nossa porque Senhora. A prefeitura tem que bancar sozinho. Nós gastamos 180 milhões para construir, agora gastamos 180 milhões por ano para manutenção. Então, se não tivermos o apoio do SUS, em um hospital que atende 100% SUS, não temos como ele funcionar 100%, mas vai funcionar. Na questão, por exemplo, da educação, eu acho que a grande política pública hoje é você ser eficiente no gasto do dinheiro público. É você qualificar bem, cuidar bem do gasto do dinheiro público. As UMEIs, nós hoje temos 130 UMEIs com escolas infantis de 0 a 6 anos. Já temos 33, 34 mil alunos matriculados nessa rede. Começou agora? Não, começou em governos passados. E temos que continuar, porque a população não pode aceitar mais o chamado elefante branco. Você começa a construir uma grande obra e para. Não, começou num governo, é uma coisa boa e a educação, a UMEI, é um projeto sensacional, vamos continuar. O Caiafa, a população de Belo Horizonte, com razão, reclama de segurança pública. E eu digo que não é porque a responsabilidade da segurança pública está na Constituição, que pertence à União e ao Estado, que nós, prefeitura, não temos que fazer. Temos sim. Pelo contrário, Pelo contrário, nós temos que assumir isso também, usar de criatividade, é onde as coisas acontecem. É onde acontecem as coisas. Então, nós temos um projeto em Belo Horizonte, por exemplo, de trocar 178 mil lâmpadas das ruas por LED. Ele ilumina muito mais, gasta muito menos e tem uma manutenção muito mais barata. Ou seja, queima menos. Enquanto a lâmpada normal funciona durante 2, 3 mil horas, o LED funciona por 10 mil horas no mínimo. E eu falo, rua escura é sinal de violência. Nós temos uma central de operações em Belo Horizonte, que é o cérebro da cidade, onde nós temos lá 120 câmeras acompanhando todos os serviços de Belo Horizonte. Temos espaço nesse COP para a utilização de 80 pontos lá dentro. Câmeras que estão lá, pontos que estão lá que podem ser utilizados para a segurança pública, apesar de já termos a Polícia Militar, a Polícia Civil, BH Trans, etc. Então nós temos que melhorar a sinalização de trânsito. Se a gente consegue filmar o carro que passou do sinal vermelho, por que a polícia não é avisada esse carro que passou em 1, 2, 3 sinais vermelhos? Nós estamos qualificando a guarda municipal. Você sabe que as polícias mais eficientes do mundo, inclusive a de Nova York, são polícias locais? Então a guarda municipal, hoje nós temos lá 2.200, 2.300 agentes e 300 deles já estão devidamente qualificados para a utilização de arma de fogo. Então nós temos que investir na guarda municipal. Câmeras do olho vivo. Você sabe que um sistema grande aliado da segurança pública é a câmera, porque o bandido vê que está sendo filmado. Ainda ontem pegaram um na Praça 7 vendendo arma com a câmera do olho vivo. Então nós temos que utilizar essas tecnologias em prol da segurança da população. E política pública. Aproveitar o que funciona bem. Nós temos que escolher aqueles bons projetos, eficientes, baratos, trazendo de outras cidades do Brasil e do mundo as boas experiências e plantando em Belo Horizonte. Isso na questão do lixo, na questão da segurança pública, na questão da segurança alimentar. Belo Horizonte é modelo na segurança alimentar, com os 3 restaurantes populares, com mais de 3 mil refeições servidas ao dia. Pode melhorar? Pode melhorar sim, sempre. Nós temos que ter a humildade de entender que nós temos bons programas. Eu já mostrei programas de Belo Horizonte no mundo inteiro, mas temos programas muito melhores do que os nossos em outras cidades do mundo. Então, quando você me perguntou dos movimentos sociais, eles são importantes sim. É uma forma democrática você ouvir os movimentos sociais, mas também eles têm que assumir responsabilidades com a cidade, de nos ajudar a encontrar as boas ideias e não só criticar. Traga para a gente as boas ideias. Nos ajude a administrar os nossos parques, nos ajude a administrar o jardim zoológico, nos ajude a encontrar soluções para a educação e sem dinheiro, porque com dinheiro é fácil. Se você pensa em baratear a passagem de ônibus,
Quem vai pagar a conta? Mas nós podemos mudar a questão do IPVA, que privilegia a utilização do automóvel. Nós podemos pensar em desonerar o transporte público, não o dono da empresa de ônibus, o transporte. Nós temos que pensar uma cidade construída para as pessoas e não para os carros. Cidade moderna e inteligente no mundo é aquela cidade que você vê as pessoas ocupando as praças, ocupando as ruas, ocupando os parques. A gente vai na Europa, às vezes, um país não tão rico, e eu tive na Croácia, por exemplo, na capital que é Zagreb, fiquei encantado, porque as pessoas estão ali em quase todas as ruas do centro, utilizando o transporte público, lanchando na praça, fazendo piquenique, estudando, sentando para ler um livro. Isso é bonito numa cidade. Sim, agora eu queria te perguntar o seguinte, nesse contexto político que nós atravessamos hoje, você acha possível você conseguir fazer esse tipo de administração? Eu queria que você falasse um pouquinho, sabe, dessa situação que aconteceu aí, do afastamento da Dilma, da situação do Temer ter assumido, né, dele ter formado lá aquele gabinete dele por conta de um dia para o outro, e principalmente o tanto de medo que a população brasileira está nessa única semana que aconteceu. Nós estamos. Aí eu quero, por enquanto eu estou meio que externando até a minha opinião, mas não é isso que interessa. Eu quero que você fale e que você fale um pouco do teu partido também. Como é que teu partido vai proceder nas próximas eleições? Vai entrar em frente? Como é que vai ser isso? Olha, eu vou começar pela história do meu partido, do PSD. A ideia do PSD nas próximas eleições é fazer uma campanha propositiva, limpa, ética e honesta. Propositiva e sincera. Nós falamos no partido, não tem que chegar de frente da televisão e dizer eu vou construir metrô em Belo Horizonte, porque a pessoa pergunta com que dinheiro? Não adianta você mais enganar o eleitor. Nós estamos vivendo um novo momento do Brasil. Todos os partidos que assumiram a administração, eles erraram. A questão da fraude, a questão da corrupção, ela não é, vamos dizer, privilégio de um ou outro partido. Ela no Brasil é quase sistêmica. E eu estou assim, com esperança que as coisas vão mudar. E vão melhorar, não é possível. Nós não aguentamos mais. Nosso país está achincalhado lá fora, nosso país está enfrentando uma das piores imagens que já teve no mundo exterior. Converso com amigos do exterior que ficam impressionados, mas olha, que empresa vai investir no Brasil com tanta corrupção? Então nós temos que virar essa página que o Brasil está passando, voltar a crescer, porque sem crescimento econômico, nosso país vai parar. Em agosto não teremos dinheiro para pagar a folha em nenhum estado, em nenhum município, e muito menos na União. Precisamos urgentemente sair dessa crise. De 1930 para cá, nós tivemos 20, 30 crises. A crise mais longa demorou 2 anos e meio, 3 anos. Essa já dura 2 anos, 2 anos e meio. Então, em 6 meses, eu, como cidadão brasileiro, quero ver o Brasil fora do noticiário policial, do noticiário político ruim. Eu quero ver o Brasil, investimentos no Brasil, chegam empresas novas, cresce o emprego. Então, eu quero que essa página do Brasil seja virada o mais rápido possível. Bom, e, portanto, dessa forma como foi feita essa mudança brusca, eu acho que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Como é que você e seu partido preveem para um futuro bem próximo? Olha, o meu partido... Eleição... Olha, o meu partido, ele esteve no governo passado, está neste governo, e o que a gente prega lá é o seguinte, é uma solução o mais rápido possível, inclusive na Câmara dos Deputados. Eu acho que esse presidente que lá está interino tem que sair rápido disso. Nós temos que ter uma eleição muito rápida na Câmara, que estamos precisando na Câmara voltar a discutir as grandes reformas que o Brasil precisa, na Previdência, a trabalhista, reforma política, precisamos resolver isso logo. Agora, já que está aí essa solução que o Temer foi colocado, nós temos que fazer o quê? Torcer e colaborar para que as coisas resolvam o mais rápido possível, como cidadão. Você acha que uma pessoa pode ser colocada assim,
Pura e Olha, simplesmente como tem. Quer dizer, uma pessoa que não tem uma legitimidade. na né? verdade, é o seguinte, eu fico com o que o Supremo vem decidindo, certo? Eu sou advogado, sou de uma linha legalista e nessa questão não vou me imiscuir se foi feito assim, foi feito assado. Então, eu sempre, como advogado, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu é o que nós temos que respeitar a decisão judicial. Mas o Brasil haverá de vencer essa página. Eu fico sonhando um dia que sentasse todos do PT, do PSDB, do PMDB e que encontrasse uma solução para o Brasil, sabe? Uma solução pacífica, uma solução que voltasse a colocar a economia nos trilhos, que o Brasil voltasse a funcionar novamente. Não é? Não foi assim em anos passados? Agora, vamos olhar para frente, olhar para trás, nós vamos trombar o carro. Eu concordo com Vamos você. buscar a paz social, vamos conversar com os movimentos, conversar com as pessoas e olhar para frente. Concordo muito com você, desde que você estivesse dando aqueles princípios básicos da democracia Sim. que permitem à população não avançar o sinal, Sim. entendeu? E muitas vezes frear determinada, que parece um pouco o que pode estar acontecendo no Brasil hoje, Sim. que vai inviabilizar as coisas que estão aí. Mas por quê? Porque esses princípios básicos da democracia não foram observados. Eu acho que até podia ter. Eu nunca escondi, né? Eu sou do PT, embora eu esteja bem afastada por problemas de doença e tal, mas eu acho que poderia ter tido até uma possibilidade de afastamento da Dilma sem a necessidade desse movimento brusco, como aconteceu. O problema é que chegou numa situação tal em que o problema foi criado, basicamente, lá dentro do governo. Não foi um problema assim, eu não sou da oposição, não sou do PSDB, não era do partido de oposição. Mas o problema foi uma questão política que aconteceu no seio do governo, com o principal partido apoiador do governo e por problemas econômicos. Então, assim, eu penso que numa democracia, os governos, por que os governos caem em democracias? Quando você junta falta de apoio no Congresso, economia ruim e corrupção. Aqui, infelizmente, no Brasil, as três hipóteses juntas. Não vou dizer que a corrupção só aconteceu nesse partido. A corrupção, porque, a por falta exemplo, do apoio no Congresso, tá. O maior partido do Congresso que apoiava o governo se rebelou, por quais interesses, para ele chegar ao poder. Então, isso se tornou um movimento tão complexo que nós aqui no Brasil temos dificuldade para explicar isso lá fora. O nosso Mas tempo eu tá tenho acabando, esperança eu que isso se queria te resolva fazer- o mais rápido possível. Eu queria só te fazer uma pergunta. Por exemplo, tendo toda a maioria no Congresso, todo o apoio, a Dilma foi ficando isolada, não teria condição de ter chamado uma consulta popular, por exemplo? Todas as soluções eram possíveis. Eu não via possibilidade de Agora, nova eleição, a porque isso aí pior burlaria é a uma Constituição. pessoa sem legitimidade, que nunca... Caiafa, nós estamos num momento que eu digo assim, vamos olhar Crucial. para frente, vamos entender que o Brasil é grande, é maior do que esses políticos e que nós precisamos retomar o crescimento econômico, retomar a qualidade de vida. Nós temos que esquecer um pouco dos políticos presidentes, nós temos que pensar como cidadão em um país melhor. Já estou despedindo de você. E despedindo, agradecendo muito de você ter aceitado o nosso convite, né? E eu queria agradecer muito também à população, as pessoas que sempre nos seguem nesse trabalho. Muito obrigado, estarei sempre aqui convidado. Obrigado por participar de um programa que tem uma audiência fantástica e qualificada em Belo Horizonte.